Conselho de Política Urbana. Eu sou Paulo Vitor, trabalho com o Renato, sou secretário executivo do Conselho. A regra, a gente vai fazer a apresentação, os conselheiros se manifestam e no final, como é todo o procedimento que a gente já adota há 5 anos, a gente abre um prazo de 10 a 15 minutos para os visitantes se manifestarem. Tá bom? Aí o Sader vai tocar a reunião aqui e a gente vai... Eu sou conselheiro suplente do presidente do Conselho, que é o secretário municipal de urbanismo, Renato Barangueiro, que está numa missão. Então, por favor, só mais um silêncio aqui. Agora facilita, né? Então, meu nome é Emanuel Sader, eu sou suplente do conselheiro presidente do Conselho Municipal de Política Urbana, que é o órgão que aqui hoje está se reunindo, com os diversos conselheiros presentes, e em missão externa o secretário não poderá chegar a tempo aqui. Então, eu, na qualidade de suplente, fui solicitado por ele a presidir a sessão de hoje, a reunião de hoje, e vamos seguir como o Paulo Vitor, que é nosso secretário, orientou. Eu gostaria de convidar o subsecretário municipal de habitação, José Carlos Freire Silva, que está aqui presente e vai fazer a explanação a respeito dos critérios para o programa Minha Casa Minha Vida. E eu apenas relato, ele vai entrar em detalhes, de que todas as instruções, todas as orientações, determinações da legislação federal que regula o assunto do Minha Casa Minha Vida estão sendo observadas pela Secretaria Municipal de Habitação. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento dos detalhes, que eu chamaria então agora o secretário para fazer a explanação. Boa noite. Bom, o objetivo da nossa reunião de hoje é apresentar os critérios de seleção do programa Minha Casa Minha Vida para o empreendimento Jardim das Paineiras. E também a possibilidade, né, uma solicitação que nós vamos fazer ao concurso, de reassentarmos 4 comunidades. Bom, o empreendimento Jardim das Paineiras, ele fica no Badu, num terreno da Pestalozzi, como vocês podem ver no mapa. Aí atrás, está dando para todo mundo enxergar aqui? O volume, o tom de voz está bom também? Tá. Então ele fica ali no Badu. Pode passar, André, por favor. Aí é só mais do mesmo, né? Para ter uma visão do adensamento, das vias ali em Niterói. É uma área que as pessoas estão muito interessadas, o empreendimento das pessoas tem muita expectativa em serem contempladas. O empreendimento, aquela primeira foto, ele está numa fase mais avançada, mas ele tem sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, uma pequena área de serviço, tem uma área de lazer composta de quadra, tem salão de festa, tem churrasqueira. Bom, a proposta de seleção das famílias é para atender, como o Sader falou, aos critérios da portaria 163 do Ministério das Cidades. E aí vem um primeiro limitador, né? Esse empreendimento, ele é para famílias de até R$ 1.800, porque ele não foi, na época em que foi assinado o contrato com a Caixa, ele não foi enquadrado como calamidade, como os outros empreendimentos que a gente viu aqui na cidade, tipo Vivendas do Conselho, que a gente entregou no mês passado. Ele então não é enquadrado como calamidade. Se ele não é enquadrado como calamidade, ele paga uma prestação entre R$ 80 e R$ 270. E ele, em contrapartida, não tem cobrança de IPTU. O IPTU de um imóvel desse, ele está na faixa de 200 e... dá uns 40 a 60 reais mês, né? Então não paga prestação, porém não paga IPTU, que é mais ou menos o mesmo valor da prestação mínima.
Pode mudar. Bom, e quais são as condições de enquadramento, Zé Carlos? Bom, as condições são essas que a gente está projetando aí. Tem que ter uma renda familiar compatível com a modalidade, que nós acabamos de ver, até R$ 1.800, não ser proprietário de imóvel residencial e não ter benefício de natureza habitacional. Ah, mas eu recebo aluguel social, isso aí atrapalha? Não, o aluguel social não é entendido como benefício de natureza habitacional para esse fim. Bom, alguns números. Niterói tem 27.293 inscritos para o programa Minha Casa Minha Vida. Desses 27.000, nós temos 9.700 inscrições válidas. O que a gente considera inscrição válida? Aquelas pessoas que estão cadastrados no cadastro único com o NIS válido. Esse cadastro ele é administrado aqui no município pela Secretaria de Assistência Social. E temos 2.100 aproximadamente famílias em área de risco. Mulheres chefe de família, 6.023. A gente agora está considerando sempre as inscrições válidas. 6.023. Oh, perdão. Sim, é isso aí mesmo. O número de inscritos como mulher chefe de família, 6.023. Mulheres chefe de família em área de risco, 1.117. E 373 mulheres chefe de família recebendo aluguel social. Na linha de baixo, as pessoas com deficiência. 181 famílias inscritas com pessoas com deficiência, dessas 67 em áreas de risco e 17 recebendo aluguel social. Bom, volta lá, André. Volta mais um. Esses critérios aí, eles fazem com que a pessoa participe de um grupo de seleção com mais chance de ser escolhida, porque 65% das pessoas selecionadas no sorteio estão nesse grupo, onde são pessoas moradoras em área de risco, tem mulher chefe de família e família com pessoas com deficiência. Esse grupo que preenche todas essas condições, ele pontua mais, né? Ele compõe mais critérios. E, além disso, o município leva em consideração receber aluguel social como mais um desses critérios de seleção. Vou passar. Houve uma lei também, a lei que regulamentou Minha Casa Minha Vida, aqui no município, os critérios de construção dos empreendimentos, ele aumentou o percentual de participação de idosos nesse empreendimento. Você pega 5% dessas unidades, no caso do empreendimento que a gente está falando, são 540 unidades, e antes de fazer um sorteio geral para aqueles critérios, você pega 5% das unidades e separa para um sorteio específico para idoso chefe de família, que é o que está dizendo aí. Pode passar. E a mesma quantidade, os mesmos 5%, para pessoas com deficiência. A lei estabelecia, a lei geral, a lei federal, estabelecia 3% para esse procedimento. Aqui a lei municipal, no município de Niterói, elevou para 5%, tanto para idosos quanto para deficientes. Só para a gente ter uma ideia de número, né? A gente levou em consideração 1.832 idosos inscritos, aquela primeira tela que a gente viu lá, e 1.106 idosos chefe de família. Então vai participar dos 5% esses idosos chefe de família. Não são todos os inscritos. Família que tem idoso, ele pontua no critério de seleção. Mas nesse que a gente tira 5% para idosos, são aqueles idosos chefes de família. Ele é que cuida da família toda. Idem na tela seguinte. Vamos dar...
Volta aí, André. Os 21 têm preferência em relação a esses 5% ainda, não é isso? Desses 1.106. Sim, ele teria um critério adicional, então ele levaria vantagem no processo de sorteio em relação aos outros ali. Então, quem recebe aluguel social fica sempre na frente. Ele tem um critério a mais, são aqueles 3 critérios nacionais, mais ponto. Ele sairia com 4 critérios. Aí é a mesma repetição daquelas telas com relação às pessoas portadoras de deficiência, né? Ele não vai participar, volto a dizer, ele não participa do sorteio geral, ele participa 2 vezes, né? Ele participa de um primeiro sorteio como deficiente, apenas, assim como idoso, participa de um primeiro sorteio como deficiente. Depois, se ele não foi contemplado, o nome dele volta para o pote, né? Para um novo sorteio. E aí, esse novo sorteio, a gente pega 65%, ele vai participar de 60% das unidades habitacionais de um novo sorteio. Vai lá. Bom, mas como é que é esse novo sorteio? São feitos 3. A gente pega primeiro o grupo 1, é esse de 60% que eu falei, onde as pessoas têm 4 critérios. O cara entra como idoso, o cara... Não? Alguém perguntou alguma coisa? Ah, tá. Tá, desculpe. Ele é idoso, ele ou é deficiente, ele mora em área de risco e ele recebe aluguel social. Ele tem 4 critérios. Então, a gente forma esse grupo 1. Tem um grupo 2. Qual é o percentual do grupo 2, André? Vai ter lá na frente depois, né? É 60... 60, 20, acho que é 20. Tá, aí vem 25 e 15. Então, nesse grupo 2, vão concorrer a 25% das unidades. Eles têm que atender de 2 a 3 critérios, aqueles critérios que a gente mencionou anteriormente. E o grupo 3, 15% dessas unidades, que é a maior parte. Então, se a gente não, se a portaria, se ela não fizesse isso, aquelas pessoas que têm apenas um critério nunca teriam chance de conseguir uma unidade. O senhor falou 60%, só que já temos 10 de 5 e 5, não é isso? Sim, eu posso ter errado em 5%, eu falei 65%, ela disse que mas vai dar 110%. Não é. Não, eu sei. Tá, mas é isso. O grupo maior, 60% fica para o grupo 1 e a diferença fica para o grupo 2 e 3. O Fabiano estava com a cola aqui, ele me ajudou. Grupo 1, 60%, grupo 2, 25% e grupo 3, 15%. Item 4, 11, 1 da portaria 63. Peraí, 60... Perdão, está errado. Mas tá ali. Quais são os números, Fabiano? Ah, sim, mas eu estou falando, olha só, excluiu aqueles 5% e os 10%. Excluiu do remanescente. Do 100% remanescente. Do 100% remanescente, a gente vai fazer aquela conta. Por isso que agora, além disso, gente, só mais um detalhe. A gente, antes de fazer essa conta, vai ter que excluir o reassentamento. O reassentamento, você pode fazer reassentamento até 50% das unidades. No nosso caso, a gente vai usar menos de 50% das unidades, como vocês vão ver agora. Então, esses números não são, ou melhor dizendo, eles não foram produzidos pela Secretaria de Habitação. A Secretaria de Habitação recebe um relatório social da Secretaria de Assistência Social e recebe o laudo de interdição da Defesa Civil. A gente pega esses dois relatórios, esses dois instrumentos, e faz uma contagem e nós chegamos a esses números.
Então, das vítimas lá do Boa Esperança, nós teríamos uma necessidade, segundo informação da Assistência Social e da Defesa Civil, para reassentar 67 pessoas. Até 67 pessoas. Do Preventório, até 50 pessoas. De Jurujuba, até 30 pessoas. E do Casarão, 16 pessoas, segundo os relatórios que nos foram encaminhados por esses dois órgãos da Prefeitura. Por que a gente está colocando ali aproximadamente 163? Porque é até. Então, a gente vai querer garantir aqui no concurso um preenchimento de 163 pessoas. Por quê? Porque essas inscrições têm que passar pelo crivo da Caixa Econômica e do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, por isso que a gente está colocando até. Quem não for, se a gente, por exemplo, não conseguir reassentar todos os 163 por algum critério, uma pessoa que não preenche os critérios que a gente já falou anteriormente, a gente vai preencher com pessoas do banco de selecionados que a gente falou, dos 60%, dos 15% e dos 30%. Famílias. Onde falou pessoas, leia-se famílias. Ali são famílias. Zeca, só um esclarecimento aqui. Desculpe. Pode ficar à vontade. Zeca. Zeca, tá bom. Se quiser chamar de Zequinha também tá tranquilo, é carinhoso. Ela fica rindo. Pessoal, vamos fazer silêncio aí no fundo. Eu vou passar o microfone porque ela vai querer fazer uma... Você vai fazer uma pergunta? Não, é só para eu entender uma coisa. Porque a Defesa Civil, nas duas reuniões que eu participei da Defesa Civil com a população de Jurujuba e do Preventório, o que eu entendi era que não haveriam mais remoções previstas. Poderiam acontecer remoções caso durante as obras exigissem remoções. São esses 50 e os 30? Sim, é uma previsão, como eu falei, aproximadamente. A gente só está, porque é difícil reunir o concurso. Então nós estamos fazendo uma previsão de 50 pessoas para o Preventório, 30 pessoas para Jurujuba. É uma previsão. Se essa previsão não se materializar, se isso não se configurar, essas unidades habitacionais retornarão para as pessoas que estão lá no banco de habitação, como a gente falou anteriormente. E o galpão extra? O galpão do extra, a previsão é do... como é que é o nome desse empreendimento? É um outro empreendimento. Poço Largo, outro empreendimento, não é esse aqui. Que já estão... Faz a frase inteira. Gente, olha só. Zé, deixa eu fazer uma proposta aqui, só para a gente organizar a reunião. Ele termina a apresentação, aí a gente abre o número de inscritos, as pessoas vão se inscrevendo e vão falando de acordo com quem está. Falam primeiro os conselheiros, depois você termina. Se a gente ficar... Primeiro a gente tem hora para pegar os planos. Aí se ficar na escola, a gente acaba a apresentação certo. Gente, olha só, a apresentação vai acabar rapidinho e aí o presidente vai abrir para perguntas. Bom, só para a gente botar uma... Como eu já estava falando da questão do Poço Largo, o Poço Largo ele foi objeto de uma outra reunião daqui do concurso e já foi decidido o reassentamento, já é um caso superado. No final, como o presidente falou, a gente vai e, se quiser fazer alguma pergunta, a gente responde. Vamos lá. Bom, então isso aqui é só a repetição daqueles percentuais. Mas nós chamamos o pessoal do galpão extra para cá. Chega aqui e diz que ele já foi resolvido. Quem mandou o pessoal Vamos lá, por favor, senhor. Quem convidou? A gente foram lá com Quem? Alguém oficialmente da prefeitura? Eu acho muito difícil. Na reunião de hoje, ainda mostraram o áudio.
Olha só, deixa eu só fazer uma observação aqui para constar em ato. A reunião foi convocada por mim, meu nome é Paulo Preto, eu trabalho na Secretaria de Urbanismo, exclusivamente a um Conselho de Política Urbana. Ela é disparada para diversos outros conselheiros. A Secretaria de Assistência Social não tem cadeira, ela não é representada nesse conselho. Então, eu vou procurar realmente saber amanhã o que foi, mas ficou muito claro no e-mail que eu enviei, que é o e-mail de convocação, que a gente ia tratar aqui do empreendimento do Jardim das Paineiras, onde seria para tratar do reassentamento de 3 comunidades. Boa Esperança, a Casa Mama África, ali atrás na UF, não é? No Gravatá. E qual era o terceiro? Preventório de Jurujuba. Preventório de Jurujuba. Gente, olha só. Galpão Extra. A gente já até entrevistou as famílias. Vocês já tiveram lá na Secretaria de Habitação e a gente mantém todas as informações que foram prestadas naquele momento. A gente não vai mudar nada daquilo que já foi dito com relação ao Galpão Extra, até porque isso já foi objeto de uma reunião aqui do Compur. Não, mas desculpa, eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui. Eu realmente mandei Galpão Extra no e-mail. Porque no WhatsApp que você me mandou, tem aqui Galpão Extra. A gente pede desculpa. Tá aqui. Eu realmente peço desculpa, eu coloquei Galpão Extra. Não, quem pede desculpa fui eu, porque nesse de copia cola foi junto um galpão, o Galpão Extra, que a gente já havia tratado disso em outro momento. Só que assim, faz uma convocação para o pessoal. Desculpa, mas essa convocação não é para o pessoal. Mas está É sinal que as informações que foram passadas não alcançaram a todos. Então, o senhor, no final da sua explanação, o senhor pode fazer as colocações que foram feitas para dar ciência às pessoas que aqui estão, uma questão de publicidade, tranquilidade, as pessoas vieram, estão participando. Tá bom, no sem final da problema nenhum. apresentação a gente faz essa colocação. ótimo. Obrigada. Passa essa tela, por favor. Bom, então é só uma consolidação agora daquele total ali de 540 unidades, como a gente falou, 17 unidades para idosos, 17 para deficientes, 163 relativas a reassentamento. Então participaram do sorteio 343 unidades. E aí o sorteio de acordo com os critérios que a gente já falou. E Só em questão de aqui é só os percentuais. Então nós teríamos 60% de mais que 4 critérios, 15% com critério e 25% de 3 a 2 critérios. Reassentamento ele não tem critério, ele entra pelo motivo do reassentamento. Bom, nós terminamos a apresentação, agora vamos abrir para os 15 minutos de pergunta. Quero agradecer a explanação do secretário, ele vai continuar à disposição para esclarecer qualquer pergunta. E antes de passar as palavras aos conselheiros, pela ordem que a gente tem estabelecido aqui, eu queria dar um esclarecimento a uma companheira que estendeu a mão, e naturalmente alguma pergunta, alguma colocação, não é? Eu posso te pedir a gentileza? Os conselheiros darão algumas palavras, porque é uma reunião do conselho hoje. Em seguida, eu tenho certeza que o Dr. Zé Carlos terá prazer em responder a sua pergunta. Tá bem? Tem uma matéria sobre discussão que está dando aqui. Eu fui no Recursos Humanos hoje porque eu também recebi essa mensagem. Então, eles falaram que a reunião era sobre o reassentamento, mas só com os conselheiros. Se a gente quisesse vir, podia, mas não era pra gente. E as portas estavam abertas, mas não era pra gente. Nós teremos prazer sempre em recebê-los, apenas pedimos Mas pra gente, ele falou pra gente siga uma rotina. Falaram que a reunião hoje era só com os conselheiros. Então, falou, unidade de duas caras. Por favor,
nós já colocamos a questão com toda clareza e eu acho que o secretário vai colocar atendendo. Companheiros, por favor, nós todos aqui vamos falar, vamos ouvi-los, não há problema. A única coisa que eu peço é que a gente fale um de cada vez, porque senão ninguém se entende. Por favor. Então eu vou pedir aos conselheiros que queiram se manifestar a respeito da exposição. Algum conselheiro quer neste momento dar uma palavra? Parece que a professora está inscrita. Bom, então, Regina, com a palavra então, eu vou passar o microfone ao Carlos, porque provavelmente serão esclarecimentos que ele prestará. Conselheira Regina. Boa noite. Primeiro, um detalhe que eu gostaria de saber. Quantas unidades tem nesse conjunto? 540. Tira, não vi. Deixa o último slide aberto. Deixa o último slide aberto. Por favor. Zé Carlos, você... Esse aí seria ótimo. Aí, pode ser esse. 540. Ah, tá, olha só. Você disse que nesse conjunto eles vão ter que pagar uma prestação de até R$80, é isso? De 80 a 270, dependendo da renda. Da renda. Regina, a regra é que se pague. A regra do não gosto não. Peraí, gente, que é importante. A regra do programa Minha Casa Minha Vida é que se pague. É em torno de 90% do subsídio do governo, com 10% em financiamento. Essa é a regra. A exceção é quando o empreendimento ele é enquadrado como calamidade e aí ele é isento de prestação. Ele passa a ser um subsídio de 100%. Mas isso é a exceção, não é a regra. E esse empreendimento está caracterizado como... Minha Casa Minha Vida, com prestação, porque isso aqui é a regra. A exceção... É certo a gente ter casa própria e tem que pagar namorado? Sim. Quem tem filho tem que pagar também? Sim. Isso aí é indenização. Aí cabe vocês procurarem defensoria. Olha só, eu queria então continuar. Aí você informou que... Gente, um assunto de cada vez, senão a gente não consegue atender todo mundo. Olha só, é importante. Eu estou falando... Olha só, é importante que vocês tenham um pouquinho de tranquilidade para poder escutar as informações. Se eu não conseguir preencher tudo aquilo que vocês querem saber, depois que o outro conselheiro fizer as perguntas, vocês também vão poder falar, mas sempre um de cada vez. Gente, sabe por quê? Porque senão vocês não vão escutar as informações, vocês vão ficar conversando um do lado. Mas as informações a gente está começando a perguntar agora, tem que ter paciência assim. Então eu vou perguntar mais uma coisa. Não, vai pagar entre 80 e 250 reais por mês. 270 reais por mês. E não vai pagar IPTU, que é mais ou menos esse valor. Até quando? 10 anos. Durante 10 anos. Que é o prazo de financiamento. Eu não... Além disso, haverá o pagamento. O conjunto ele tem área de lazer, ele tem churrasqueira, que é tudo coletivo e que deve ser mantido. As áreas comuns são mantidas pelos moradores, então tem mais o condomínio. Só para vocês terem consciência da dívida e do pagamento mensal que terão que fazer. Depois, eu queria aí fazer uma observação. Foram destinadas
67 até 67 unidades para Boa Esperança, que está sem casa porque foi risco e a casa caiu. Preventório 50, idem. Jurujuba 30, idem. Então essas três áreas estão claramente em área de risco e não deveriam pagar nada. Sei que o condomínio não está enquadrado como calamidade, mas isto aqui, essas três áreas são fruto de calamidade, assim como é o casarão. Porque o casarão, há cerca de 3 anos atrás, nós apresentamos ao então vice-prefeito Axel Grael um documento da engenharia dizendo que o casarão estava em risco. Então, eu não entendo como essa utilização sem discussão. Até porque, por exemplo, Boa Esperança tem um abaixo-assinado para que seja construído prédio num terreno em frente. Gente, não dá. Não dá, assim não dá. Tem um terreno em frente à Boa Esperança que está para a venda e que a gente apresentou como alternativa escolhida pelos moradores. A minha observação aqui é no sentido de que temos 1 ano para essas áreas, já que os moradores estão recebendo ajuda, que não é aluguel, mas é ajuda, para encaminharmos uma solução que contemple não só o desejo da prefeitura de deixar pagar a ajuda, mas também o desejo dos moradores. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente coloca aluguel social como primeiro critério, a gente está priorizando deixar de pagar o aluguel social. E tem muita gente que está em risco e não recebe aluguel social. Em Jurujuba, temos casas que estão ao lado de uma que foi identificada como risco, estão dentro da área colorida como risco e não estão recebendo absolutamente nada e não receberam notificação de risco. Então, são as minhas dúvidas a partir das visitas que fiz ao campo, das conversas que temos tido com os moradores. E pediria que, Zé Carlos, que você fizesse o que o Ari sugeriu, que é explicar, porque eles estão meio ansiosos. Eu acho que é melhor repetir o que está acontecendo com relação ao galpão do Extra. Acho que vai acalmar. Tá, só por questão de ordem, eu vou fazer essa explicação depois que liberar os conselheiros, porque seria uma explanação especificamente para o galpão extra. Não vai precisar de deliberação dos conselheiros. Então a gente deliberaria. Não faz isso. Não faça isso. E depois eles vão? Não, eles vão ficar aqui, mas eles vão ficar aqui. Mas aí vocês vão. Mas a questão não vai embora. Deixa eu te explicar. Houve um decreto de reassentamento. Mas eu não vou responder para elas. Está errado. Mas deixa eles falarem. Depois respondo no final. Porque não discutiu a população. E é isso que eu tenho me dito. Boa noite. Meu nome é Fiora Serafini. De reassentamento. Você já continua assim, desculpem, continua assim a entender. São 540 unidades, isso aí não muda. Aqui diz que são 343 unidades que sobrariam para os 3 grupos, não é isso? Sim. Bom, aqui tem 500. Tá, porque a gente... Desculpe. 304. Deixa só... Só isso. E a outra questão, digamos, fundamental, sou morador de Capubá, e vivo a questão da região oceânica. Essa semana soube da quantidade de desapropriações que estão sendo feitas, certo? Na região, e
exclusivamente relacionadas com a questão da transoceânica. Então, reafirmo o que a professora Regina falou. Tem que dar prioridade a esse terreno, certo? Que está na frente de Boa Esperança. De Boa Esperança. Tá? O Fabiano vai falar, por favor. Zé, deixa eu falar. E que é na beirada transoceânica. Boa noite. Reiterando, Zé, o último slide. De fato, conselheiro, tem que ter 506 unidades ali mesmo, porque 34 são destinadas, 17 a idosos, 17 a deficientes, 34. Sobram 506. O somatório bate exatamente. E a 163 vai fazer o quê? Tá exato, não tem 163. Sim. Volta lá, por favor, Zé. Não mexe não, volta. Fabiano quer mostrar ali. Peraí. Deixa aquele slide sempre na mesa. Correto. São 540 unidades, não são? Sim. 34 é 17 para idosos, 17 para deficientes. Sobram 506. Pelos números que apresentaram ali, 304 mais 127 mais 75 deu 506, bateu. Não, a questão não é essa. A minha pergunta é, esse empreendimento, em qual fase ele está, a previsão de entrega dele, e nessa área que foi demonstrada, Zé, mostrou um terreno muito grande e me parece que o acesso dele se dá por aquela rua. Antes de descer a Pestalozzi, salvo engano, aquele seria o único acesso para esse empreendimento, ou teríamos... Gente, vai quebrar. A gente só pede um pouquinho de atenção de vocês, porque nós temos um horário pré-estabelecido. Então, para que todos vocês sejam ouvidos e possam falar, a gente precisa maximizar o tempo. Então, Zé, a minha pergunta é, eu vi a área que foi mostrada no mapa, tendo em vista se for somente aquela entrada antes da descida da Pestalozzi, ou se tem algum outro acesso para esse empreendimento. Me parece que essa quantidade de unidades habitacionais vai incrementar em mais uns 2.000 habitantes. Me preocupa o fluxo de acesso ali. Essa é a questão. E com relação às famílias, eu vejo uma preocupação muito grande desse governo, e eu quero deixar isso claro, porque é a primeira vez em muitos anos que tem essa preocupação com o reassentamento de uma forma tão rápida. A questão de Jurujuba é muito recente, a questão do Boa Esperança tem 4 meses, a questão do preventório é algo recente também, e isso é raro de acontecer. Então, essa política do governo municipal, da administração Rodrigo Neves, que está fazendo uma gestão focada na habitação popular, que sempre foi uma grande pauta da professora Regina aqui nesse concurso. Hoje nós estamos discutindo algo de concreto, não é uma falácia, não é um projeto. A gente está falando de algo materializado, de entrega. E entrega em quanto tempo? Essa é a minha pergunta. Que prazo está? Qual é a previsão de entrega? E elogiar, porque de fato a gente vê uma Secretaria de Habitação que traz esperança para quem está precisando de fato habitar em uma casa decente, sem risco. Então, quero deixar aqui registrado em ata o meu elogio ao secretário Beto, à sua equipe, porque de fato mostra uma Secretaria de Habitação proativa, dentro das condições que o município tem, de dificuldade de terreno, como o nosso querido conselheiro Serafim colocou. É ótimo pensar um terreno próximo a eles. Agora, é viável? Quanto tempo demorará isso? Essas famílias podem esperar? Nós temos que pensar com esse viés. Quem está lá na ponta sofrendo, precisando de uma casa para morar, se abrigar, sair fora do frio, do calor, precisa imediatamente de uma casa. Então, eu vejo, Zé, que se esse empreendimento está realmente em fase conclusiva, se o Poço Largo, que é o desejo de muitos aqui, do Poço Largo, que fase ele está também o Poço Largo, para que a gente possa, então, ter algo, assim, um tempo estimado para quando essas famílias, de fato, vão poder se beneficiar desse grande empreendimento. Muito obrigado. Mais algum conselheiro? Boa noite, sou o Vinícius. A minha dúvida é apenas na questão do reassentamento e da Caixa Econômica.
porque a Caixa Econômica, mesmo sendo um financiamento com subsídio do governo, ela vai fazer o cadastro e avaliação de crédito para que ela possa aprovar ou não esse pessoa. Eu quero só, essa é a minha dúvida, se as famílias dos reassentamentos passarão por esse critério também, ou então se eles são isentos e eles já passam direto sem ter que pagar esse financiamento. Essa é a minha dúvida para aqueles que já foram muito prejudicados em função do reassentamento, que significa se paga muito pouco pelo dano que eles foram causados a estas famílias, independente de quais sejam. Essa é a minha dúvida. Não havendo, então, mais conselheiros, eu creio, Regina, que seria agora o esclarecimento das perguntas que você fez, correto? Ele vai responder. Não havendo mais conselheiros a falar, os esclarecimentos pedidos pelos conselheiros serão dados pelo Dr. Zé Carlos e nós vamos, em seguida, prestar alguns esclarecimentos adicionais, atendendo a sugestão do companheiro, para que todos estejam informados a respeito do galpão. Bom, com relação à questão do empreendimento, eu vou aproveitar uma fala do Fabiano. O Jardim das Paineiras está sendo aproveitado para dar uma resposta rápida às famílias que estão sem moradia. É uma opção que as pessoas podem fazer em aderir ao Jardim das Paineiras. A Prefeitura de Niterói está analisando outras possibilidades de atendimento, inclusive essa que a professora Regina falou. Só que são coisas demoradas, não são coisas rápidas. Essa é uma solução que nós temos rápida. A outra indagação foi com relação aqui, professora, prazo de entrega. O prazo de entrega ele está previsto para o último trimestre de 2019. Então, o Jardim das Paineiras, último trimestre de 2019. Último trimestre. O trimestre é outubro, novembro, dezembro, final do ano, os 3 últimos meses do ano. Com relação ao acesso, o acesso mais próximo é pela estrada Caetano Monteiro. Vamos fazer silêncio, minha gente, para todos poderem ouvir, por favor. Mas ele tem também um outro acesso pela Fazendinha. Ele tem 2 acessos, um pela estrada Caetano Monteiro e outro pela Fazendinha. Ali no meio da estrada do Sapê, você pega uma estrada e sai lá no empreendimento também. Que não tem não, ainda não estou falando do galpão, estou falando do Jardim das Paineiras. A sua indagação com relação aqui à quantidade de unidades, realmente a gente tem 343, seria 60% de 343, que não vai dar 304, vai ser um quantitativo menor. Por que aconteceu isso? Porque a gente trocou ali em cima, em função dos ajustes das unidades, e o estagiário esqueceu de trocar vamos botar a culpa no estagiário, na parte de baixo. Esclareça também para o nobre conselheiro que o que eu falei está certo, você falou que está errado. Não, está certo em relação, se a gente tirar os reassentamentos, ele vai estar correto. Tá certo? Bom, qual foi a outra? Ficou faltando alguma pergunta? Bom, vamos lá para o Poço Largo. Poço Largo, a previsão de entrega. O que aconteceu com o Poço Largo primeiro? Existia um muro de contenção de uma calçada e que esse muro teve um problema. Né? A construtora está finalizando a concretagem desse muro. Todas as unidades, todos os apartamentos, eles já estão prontos, já foram concluídos pela empresa, a Caixa Econômica já foi lá, já vistoriou, mas nós não queremos entregar o empreendimento com um muro de contenção inacabado. Tá certo? Então ele está sendo acabado. Qual é a previsão para isso? É em março. A gente está entregando no final de março, porque tem chovido muito. A empresa não consegue concretar no dia que está chovendo. Então chove, tem que interromper a obra, está atrasando. Já era para ter sido entregue.
Tá bom? Então, para o pessoal, era essa indagação. A previsão de entrega é final de março. A previsão de entrega. Está tudo pronto, só falta o muro de contenção. Já tem toda a parte comum já está pronta. A gente já foi lá vistoriar a parte comum. Está bem bacaninho o empreendimento. Onde é que eu posso dar? A gente nem sabe onde eu posso dar. Diz onde é. Olha só, gente. Pessoal do Galpão do Lixo, eu sou ali, faço parte do conselho representando os trabalhadores. A maioria aqui é do Galpão do Lixo, mas nós temos pessoal de outros lugares, gente que perdeu a família, gente que perdeu a sua história. Por isso que essa reunião é coletiva. E o que vocês têm que entender é que isso interessa a todo mundo. Eu sei que às vezes ele está falando de uma outra coisa lá, da paineira. Não tem nada a ver com as paineiras. Tem sim, sabe por quê? Porque a pressão popular fortalece a ação daqueles conselheiros que vêm aqui para defender os interesses das pessoas, do povo, e não os interesses corporativos. E aí essa pressão de vocês estarem aqui, estavam até querendo impedir a entrada das pessoas lá embaixo, quem estava lá embaixo, essa pressão faz acontecer. Então é importante que vocês estejam aqui unidos. O espaço é nosso, é coletivo. O povo tem que entender isso. A gente precisa que vocês nos ajudem, a todos nós. Os representantes do governo estão aqui fazendo o papel deles, estão trabalhando, e o nosso papel é cobrar para que vocês tenham a casa de vocês, para que você tenha a palavra agora, e ele vai lhe dar a palavra, para que as pessoas que perderam tudo, amigos, tem gente aqui que perdeu familiar, perdeu pai, perdeu mãe, entendeu? Então, é um trabalho coletivo, tá bom, gente? Desculpa. Aonde que é Poço Largo? O Poço Largo, entrando na estrada do Sapê, tem a estrada do Poço Largo, fica na Ititioca. Aqueles que conhecem ali a estrada, do antigo estrada do Sapê. Atenção, minha gente, alguém fez uma pergunta, eu estou procurando responder com mais detalhes. Por favor. Então, o conjunto Poço Largo é seguindo a estrada do Sapê, passou a padaria Soberana, tem aquela escola, creche Catavento, se não me engano, aquela rua à esquerda, quase em frente àquela curva da creche da escola. Entra naquela rua à esquerda ali já é a estrada do Poço Largo. É lá para frente, é só seguir ali que chega lá. Ok? Alguém está no pensamento onde se situa o conjunto do Poço Largo, ok? Eu gostaria, então, de saber se poderíamos considerar atendidas as questões e algum questionamento mais, alguma coisa para que nós possamos prosseguir. Só uma pergunta. A Regina quer falar novamente, Regina? Quero fazer uma pergunta. Pois não. Acho ótimo que a prefeitura esteja pensando em outras alternativas além de reassentar as famílias de Jurujuba, Preventório e Boa Esperança neste conjunto. A minha pergunta é, como é que estes moradores vão participar da construção dessas soluções alternativas? Bom, eu não tenho a resposta para essa pergunta de como será a participação. Agora, isso está sendo construído não só pela equipe da habitação, não. Está o secretário Beto, a secretária de Assistência Social, o secretário de Defesa Civil e a Secretaria Executiva. Então, esse grupo é que está estabelecendo, inclusive, a forma de comunicação, de como é que vai receber representantes, de como é que vai fazer todo esse processo. Eu queria que constasse em ata a demanda da representante conselheira da Universidade Federal Fluminense para que neste grupo de trabalho haja uma comissão de moradores que represente as 3 áreas. Passou já o tempo, quer dizer, passou não, né? Tinha passado o tempo em que o executivo definia as coisas e a população tinha que dizer amém. É lógico que agora a gente está voltando atrás, né? Com esse novo contexto.
mas acredito que aqui no município a gente possa manter esta prerrogativa de participação, porque afinal de contas são famílias que perderam suas casas e que vão ter que pagar por casa, que perderam a sua casa. Me empresta. Só fazer um reparo, Regina. Não é a prefeitura que quer cobrar. O antigo Ministério das Cidades, atual Ministério do Desenvolvimento Regional, é que não concedeu ao município essa possibilidade de marcar esse empreendimento como empreendimento de calamidade que inibiria a cobrança de prestação. Isso não foi feito em Poço Largo? Não. Eu queria falar, mas... Porque tem... Vocês querem que eu fale sem microfone ou vocês vão ceder o microfone? Eu já não terminei, eu fui interrompida. Então a minha demanda é que neste grupo de trabalho se inclua a representação dos moradores, porque já existe uma proposta para Boa Esperança e acredito que para Jurujuba também se está pensando numa proposta alternativa, que aí poderia ser uma alternativa de catástrofe, então sem pagar, já perdendo a casa. Porque eu, pelo menos, considero que esta é uma resposta rápida, mas que não atende, pelo menos, a uma parcela da população que está sem casa. Boa Esperança não declarou e tem um abaixo-assinado, um bolo de folhas assim, não querendo ir para longe de onde estão, de onde fizeram a sua vida. Depois, secretário, não sei se o senhor é secretário, está secretário, eu venho defendendo uma política habitacional e uma política de redução de risco dentro de uma política habitacional. Nós temos um município que tem inúmeras áreas de risco e este município tem um plano municipal de redução de risco, que é lógico que não foi aprovado pela Câmara, mas desde 2007, que aponta as áreas de risco. E o risco continua sendo tratado do mesmo jeito. Política habitacional não é apenas construção de novas moradias. Isto é fundamental, mas não é suficiente. É também o tratamento das áreas populares, para que não despenquem e para que tenham condições adequadas de moradia. Esta é uma parte da cidade que foi construída pelas pessoas e deve ser respeitada. Nobre conselheira, a senhora participa desse conselho desde 2013 e eu também. A senhora vai ter certamente a clareza que desde 2013 esse governo nunca se furtou de discutir políticas públicas de habitação popular. Sempre tivemos essa proposta. E a primeira vez que esse município tem uma secretaria para conter novas invasões invasões em área de Parnite, em área de Pezete. Não. Esse município trabalha de uma forma de regramento para impedir e está viabilizando para que esses cidadãos da nossa cidade possam ter moradias justas. Passamos mais de 20 anos sem ter habitação popular para a população menos favorecida. E foi esse governo, o governo Rodrigo Neves, que teve esse olhar mais popular, com essa visão de conceder a nossos munícipes uma moradia decente. Então, como membro desse governo, com licença. As catástrofes existem no nosso município. Em 2010, foi a maior prova disso. Nós temos um município com pouquíssimas áreas de planícies, um município entre o mar e a rocha. Nós temos problemas graves geológicos.
todos aqui sabem disso. Quem mora na Baixada, que é o nosso caso de Caraí, mora sob águas, porque quando chove não dá vazão. Quem mora em região mais acidentada tem o problema de deslizamento. Quem mora na região lá, da região oceânica, como eu morei muitos anos, abaixo do nível do mar, muitas áreas. Então, quer dizer, o nosso município é um município problemático, sim. E tem a questão do solo, que é caríssimo, porque é escasso. Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, declarado que o nosso governo tem uma secretaria específica que fica fazendo trabalho com drones, com fotos satélites, para verificar aonde estão acontecendo. E eu não estou falando de invasão por parte de pessoas humildes, não. Pessoas ricas invadem, sim, e a gente sabe disso. Houve um caso emblemático em um bairro nobre aqui da cidade, que nós tivemos que fazer um questionamento, um enfrentamento grande. Porque não é só pobre que mora em morro. Aqui na nossa cidade, pelo contrário. Então, nós vimos ali na região do Jardim América expansões de condomínios de alto luxo, que se a gente não contivesse, ia ser um problema. Então, quer dizer, esse município aqui atua sim. Agora, o bom é inimigo do ótimo. Quem está na situação de risco, quem está sem casa, quem está longe dos seus familiares, precisa imediatamente serem alocados em lugares seguros, protegidos. E essa é a nossa responsabilidade. Não daremos respostas para todos. Nem temos essa pretensão, porque não conseguiremos. Cada dia tem problemas novos. Mas uma coisa é certa, nós não estamos fazendo pouco caso, nem estamos nos acovardando. Estamos enfrentando o problema de frente. Porque aqui, nesse governo aqui, a gente considera a Zona Sul e a Zona Norte, a Zona Leste e a Zona da Central com o mesmo critério, com o mesmo respeito. Vocês estão aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês jamais participaram de uma reunião de Confur em outras etapas dessa cidade. E vocês estão aqui hoje porque tem democracia aqui nessa casa. E democracia é para todos. Nós ouvimos vocês e vocês nos ouvem. Não existe uma pessoa que é a dona da verdade. A verdade está aqui, ó, construída entre nós. E se nós não conseguimos algo melhor, sem dúvida, foi o melhor que nós pudemos mostrar. Obrigado, Zé. Só um minutinho aqui. Eu vou fazer uma consideração, vou devolver a palavra ao presidente, porque a gente tem um horário para terminar, que é às 7h30. Primeira coisa, a Secretaria de Habitação, ela não é só de habitação, é a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. A gente tem a plena consciência que não é só construindo casa que a gente vai chegar lá, mas também construindo casa. Sim. Né? A gente tem um plano de regularização fundiária rodando, trabalhando. Nós temos regularização fundiária em 5 comunidades aqui do município, então a gente está fazendo as duas coisas sim. E com relação à questão do reassentamento, o reassentamento, ele não tem o condão de isentar as pessoas de pagamento, não. Nós distribuímos para os conselheiros a portaria 163 do Ministério das Cidades, e em momento algum eles dizem que o reassentamento ele é isento de prestação. É isento de prestação, sim, se o condomínio foi enquadrado no seu nascimento como condomínio produzido por calamidade. E esse, infelizmente, lá em 2015, não teve esse ponto. A Secretaria de Habitação trabalhou para conseguir fazer isso, só que o Ministério não autorizou. Tá bom? Antes de você entregar, só uma pergunta, a pergunta do nosso conselheiro aqui, que foi que você vai abrir mão da renda. A renda que você respondeu sobre a prestação. E a renda que ele perguntou? Não, olha só. Ele perguntou da renda. Perdão, foi como um cadastro. Isso. Ele perguntou, se a pessoa tiver uma restrição cadastral, ela vai ou a Caixa Econômica vai inibir? Só é vedado para pessoas que estão devendo ao governo federal. Se a pessoa não tem dívida para com o governo federal, ele pode estar devendo o SPC, a Casa Bahia, Itaú, qualquer outro banco, que ele vai passar no cadastro dele. Pode estar negativo no SPC. Ele não pode estar devendo ao governo federal. A Fazenda Federal ele não pode estar devendo. É importante que informei, se tiver dívida de MEI, tem que ficar atento a isso, porque é uma dívida ao governo federal.
Tem que ter a renda, ele tem que comprovar a renda. Aí a pessoa tem que regularizar e aí ela entra. A renda é de R$ 1.800. Zero a 1.800. O critério de renda, ele é excludente. Se o cara não tem como comprovar, ele está dentro, se ele ganha R$100, vamos supor que no absurdo tiver R$100. Absurdo não, tem uma renda de R$100 mês. Né? Ele está dentro. Ele não pode ganhar 1.801. Eu gostaria de considerar então, que nós chegamos a um ponto. A companheira quer fazer uma pergunta? Ele foi na minha casa, na casa dela, perdeu família, tá? O antigo secretário da Defesa Civil de São Gonçalo foi na minha casa, viu a pedra, ele fez um relatório, eu dei o relatório na mão do Rodrigo Neves aqui dentro, ele sabia o que ia acontecer, mas não tirou a gente. Não pagou aluguel social, não pagou nada. Perdi 2 netos, que é da minha filha ali, ela perdeu a avó, ela perdeu outro filho, já teve 15 famílias. Ele sabia de tudo o que ia acontecer. E ninguém tomou providência nenhuma. Esperou morrer para depois tomar uma atitude. E aí? O que tem para explicar para a gente? Eu gostaria de responder a companheira, primeiro, me solidarizando com a dor que vocês certamente tiveram por essas perdas. Agora, com toda sinceridade, nós estamos hoje numa reunião do Conselho de Política Urbana com um assunto específico que estamos tratando. Eu acredito que a Prefeitura deve estar no canal de assistência social tratando desse assunto. Nós, infelizmente, hoje nós estamos aqui numa sessão do Conselho. Nós não estamos aqui hoje para tratar desses assuntos que são altamente prioritários, na minha opinião, mas não é aqui o local que nós podemos conduzir isso. Eu faço um apelo a vocês, me solidarizo com a dor que vocês devem ter sentido, estão sentindo, mas infelizmente não podemos aqui tomar decisões nessa linha. Hoje a reunião é do Conselho. Tá? Eu gostaria de fazer uma colocação, então, antes de encerrar, gostaria de ter a manifestação dos senhores conselheiros para a explanação que foi feita aqui pela Secretaria de Habitação com relação ao que foi exposto e seja submetido à apreciação do Conselho para prosseguimento nessa linha que o subsecretário acabou de explanar. Conselheiros aqui presentes, tem alguma observação a mais? Está em votação, então? Aprovado? Está aprovado. Bom. Não, olha só. Eu não estou aprovando nada. Em primeiro lugar, o que está sendo aprovado? Não, eu não aprovo a alocação de Boa Esperança, Jurujuba e Preventório sem que os moradores sejam escutados coletivamente, que se discuta as alternativas. Pois não. É uma declaração de voto da conselheira, vai estar sendo gravado, vai ser constado em ata a declaração de voto da conselheira a respeito do tema. Me parece que o conselheiro quer fazer uma votação, uma declaração de voto também. Nós estamos em votação, eu gostaria só de dizer que não é hora mais de explanação. Estamos em regime de votação de uma decisão. Está muito rápido essa reunião, gente. Uma moção de ordem, dá licença. Dá licença. Eu quero saber aonde que está escrito, certo, o horário. De término. Nunca teve isso. Nunca teve isso. Foi 20 horas. Era de 18 a 20 horas. Ah, mas o que isso tem a ver com a votação? Não, primeiro eu quero. É moção de ordem, certo? Está cortando a palavra dos moradores, certo? Que não são de outro lugar, certo? Que os que foram chamados. E que eu acho que a gente tem que escutar o que eles querem, inclusive se eles querem, certo? Ficar e ser incluído, nem que seja para vocês escreverem isso. A sugestão que eles façam. Porque o secretário fala de como o governo escuta, e no momento que temos moradores, comissão de moradores, não vamos escutar, e temos tempo. Então, está perfeito. Eu gostaria de agradecer a intervenção do conselheiro. A questão de ordem sempre constrói alguma coisa. E, no entanto, eu gostaria de dizer que nós aqui estamos fazendo um trabalho para unir e não para desunir. Então, o problema é a Secretaria de Ação Social será contactada provavelmente
pelo secretário do Compur e pelo presidente, que eu vou relatar as ponderações aqui ao presidente do Compur, das sugestões e das anotações que foram feitas aqui. A declaração de voto da professora vai constar em ata, a sua questão de ordem também está constando em ata, e eu gostaria então de contar os votos dos conselheiros restantes. Então teremos 2 votos, o conselheiro está votando contra ou tem uma declaração? Não, contra a definição e contra os critérios. Então há 2 votos contra os critérios e os demais conselheiros estão de acordo. Olha só. Gente, mas vocês não vão nem ouvir. Olha só, agora eu vou falar um minutinho. Quando a gente abriu a reunião, foi explicado da seguinte forma: nós vamos fazer a apresentação, vamos prosseguir com os critérios. Após a fala dos conselheiros e o término da reunião entre os conselheiros, nós vamos abrir a fala para os visitantes. Sempre foi desta forma, desde que eu estou secretário executivo aqui. Ainda bem que você está fazendo a ressalva. E aí o seguinte, no momento da votação, nós vamos votar agora. Você tem todo o direito de declarar o seu voto contra, e qualquer conselheiro tem o direito de declarar o voto que quiser. Após a votação, eu vou abrir a inscrição, como sempre foi feito. Vocês vão falar, só que dentro de um período, a gente não vai ficar aqui no auditório até as 10 horas da noite, mas também não vamos ficar 5 nem 10 minutos. Dentro de uma razoabilidade, como sempre foi feito, eu vou abrir a inscrição para 5 a 10 moradores falarem e exporem suas opiniões. Desde que eu estou aqui como conselheiro, como secretário executivo do conselho, essa foi a conduta a ser afirmada. Então, em nenhum momento aqui na reunião foi colocado diferente. Eu abri a reunião explicando a metodologia. A gente vai seguir, vamos votar. Feita a votação, vamos abrir para os visitantes que aqui estão e que nunca foram proibidos de entrar e se manifestar. Só que dentro de uma metodologia e forma que ela vai continuar sendo seguida, como sempre foi. Hoje a gente não vai mudar essa regra. Tá bom? Com a explanação repetida do nosso secretário, então ficou aprovado a questão pelos conselheiros com eu acompanho o voto da professora Regina, perdão? Conta, e quero encaminhar que mesmo que você tenha conduzido dessa maneira desde que você está na posição que ocupa, que parte do tempo foi gasto para defender o governo do prefeito Rodrigo Neves, com quem eu não tenho a menor diferença. Ele está preso e tem que ter bons advogados para que soltem ele. E aqui não é um espaço, como é a Câmara Municipal, para se fazer defesa de prefeito. Aqui é um espaço para que os conselheiros possam falar, para que a prefeitura possa falar e principalmente para que aquelas pessoas, como eu falei anteriormente, possam expressar as suas necessidades e angústias, porque o secretário defendeu muito bem o prefeito, mas na hora que a moradora falou das perdas, ele não teve a condição de defender e falar das perdas. Eu não quero que ele fale do que ele gasta muito do nosso tempo, tá bom? Eu quero fazer o voto contra e quero encaminhar que as pessoas possam falar. 3 votos contra, só para saber, é aquilo ali que nós estamos aprovando. Nós estamos votando. Então, eu gostaria, para que nós possamos ter a oportunidade de ter mais alguns minutos à disposição do plenário, para que cada um possa se expressar, eu proponho então que a gente agora abra as inscrições. Nós temos um limite de tempo agora. Qual foi a votação? Não, a gente vai dentro de uma razoabilidade, atender os pedidos. Vamos atendendo então. Diante do lugar público aqui não tem necessidade de mais que 10 pessoas se manifestem. A gente faz uma ordem. Alguém gostaria de falar como visitante? Eu vou fazer a inscrição. Levanta a mão, quem gostaria de falar? Levanta a mão e se apresenta o nome. Resultado da votação. Só um minutinho, por gentileza. Então, 7-3. Eu gostaria de pedir a todos, por favor, para que cada um possa falar. Levanta a mão e o nome, por favor. Aqui tem. Qual é o seu nome? Gilmar. Eu só vou me perder um pouco na ordem aqui. Vai, Caio, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Gilmar começou, vou vindo por aqui e termino aqui na... Laiana. Laiana. Qual é o seu nome? Johnny. Vamos lá. Qual? Rosemary. Rosemary. Elaine.
Vamos lá, 4. Elaine. E agora aqui. Qual é o nome? Viviane. Márcia. E Márcia. Tá bom? Tem 7 pessoas inscritas. As 7 pessoas vão falar. E logo após a gente vai falar. Eu só quero deixar registrado uma coisa antes. Aqui é um conselho pelo Poder Executivo, representado por 5 segmentos, que é a Secretaria de Urbanismo, é um conselho de política urbana e habitação, uma pauta inserida. A gente passou a inserir a Secretaria de Habitação dentro dessas pautas, onde vem fazendo a apresentação dos critérios de seleção da Minha Casa Minha Vida. Então, em relação às impostas, essas questões, a Secretaria de Defesa Civil não está aqui, nem a Secretaria de Assistência Social. Portanto, algumas perguntas a gente pode ser que não tenham respostas. Porém, a fala de todas vocês vão entrar em ata. E o que a gente vai fazer é o seguinte: encaminhar um ofício da ata para as secretarias pertinentes. Entendeu? Para que as respostas que não puderem ser respondidas aqui hoje, a gente saiba. Porque a questão das impostas não é uma pauta daqueles que estão aqui hoje representando o governo. Só para esclarecer isso antes. Então pode ser que nós a gente não tenha resposta, porque não é a secretaria competente que está aqui para responder diante daquilo que eu já ouvi, mais ou menos, da demanda de vocês. Tá bom? Nós temos aqui então o primeiro. Então o Gilmar pode começar a falar. Pode começar a falar. Eu vou levantar. Gilmar, vou passar o microfone só um segundinho. Apenas marcando a posição deixada clara pelo Paulo Vitor. Todas essas falas, aquilo que não for competência direta dos órgãos aqui representados, que a gente não possa obter esclarecimentos imediatos, constarão da ata e seguirão para os respectivos titulares tratarem desses assuntos e darem as respostas adequadas, ok? Agora para o Gilmar. Eu tirei, olha o que eu tirei. Obrigado, secretário. Boa tarde, companheiros. Alô? Eu gostaria de saber sobre a questão do casarão, porque eu moro há um bom período lá, estou inscrito no programa Minha Casa Minha Vida há 10 anos. Há 10 anos ninguém tem conclusão do problema do casarão. Eu moro nessa comunidade lá, que olha a minha dificuldade que eu tenho para descer essa escada e subir. Até hoje ninguém esteve me procurando. Eu procurei a dona Regina para tentar uma solução ao problema. Ela foi lá, ela viu minha situação, tá onde eu moro, com área de risco, o telhado está desabando, a minha dificuldade de locomoção, eu tenho uma irmã que é cadeirante, depende de mim, eu dependo dos outros para descer e subir todo dia, porque eu trabalho de camelô aqui no centro, e até hoje, durante 10 anos, ninguém concluiu a minha situação. Tenho muita dificuldade em tudo. Moro sozinho, eu e minha irmã, quer dizer, preciso trabalhar, preciso tudo, e até hoje, o mesmo problema que a dona Regina foi lá, fez uma... Só questão de ordem. Só porque eu vou... Gilmar, olha só. Os conselheiros aqui acabaram de aprovar que o senhor vai morar no Jardim das Paineiras. Se o Jardim das Paineiras for um empreendimento adequado, você entender que ele é bom para você, você já está com uma casa garantida, porque foi aprovado isso aqui hoje. Como será esse reassentamento? Vai ser no último trimestre de 2019. Entre outubro e dezembro deste ano. Entre outubro e dezembro deste ano. Os 7 conselheiros que aqui aprovaram, fizeram a aprovação, se você quiser ir, já tem uma vaga para você e mais 15 pessoas. Eu gostaria muito, tá bom? Sinceramente, porque para mim, olha, só isso aqui para mim é um constrangimento. Sério, olha aqui. A gente vai passar a palavra para... Muito obrigado, tá? Laiana. Laiana, por favor, com a palavra. Sim. Boa noite. Eu gostaria de saber, não precisa de microfone não, em relação a Jurujuba e Preventório, porque nós temos notificações desde 1997 que lá era área de risco e mesmo assim nada foi feito. Foi preciso acontecer a tragédia no Boa Esperança para vocês começarem a se manifestarem para o pessoal de Jurujuba e Preventório serem retirados de suas casas, sendo que toda vez que a gente vai até vocês para a gente pedir soluções, vocês não convêm com palavras certas para a gente. Sempre são especulações, nunca é uma palavra concreta. Com isso, até que está tendo o benefício social durante 12 meses, que foi uma lei que vocês fizeram,
que abrange Jurujuba, Preventório e Boa Esperança, que foi uma lei de emergência, aí agora o subsecretário falou que essa moradia do Minha Casa Minha Vida está previsto por terceiro semestre, não é isso? Trimestre. De outubro. Sim. Aí com isso a lei acaba em dezembro. Aí como que vai ficar os moradores? Porque pode ser que, como é uma porcentagem, que não atenda a todos. Aí como que ficaremos? Porque no caso, algumas pessoas vão ganhar moradia, a lei acaba, então vai ser cortado o benefício, porque já foi passado isso pra gente em reuniões com a Defesa Civil, e a gente vai ficar o quê? A ver navios? Porque não podemos ficar em casa, porque a casa tá de risco, e vocês também não vão dar moradia para todos. Aí como que vai ser? Olha só, parte dessa questão que você levantou, sim, ela não é tratada pela Secretaria de Habitação, e sim pela Secretaria de Ação Social e Defesa Civil. Eu vou falar o que eu sei, tá certo? Tá? Vou dizer o que eu tenho de concreto. Bom, o que eu sei, pediram para que a gente reservasse 80 unidades, 150 para o Preventório e 30 para Jurujuba. E nos falaram que ocorrerão obras de contenção de encostas lá em Jurujuba. E que, havendo a contenção, sairiam casas de risco. Por isso que a gente reservou só uma parte, porque a prefeitura ou está fazendo ou fará obras de contenção lá. Agora, não é a minha secretaria, a Secretaria de Habitação, que está pilotando isso. Como foi dito, o Paulo Vitor vai encaminhar para a secretaria pertinente para eles darem uma resposta quanto a isso. Mas até onde eu sei, vai ser feito dessa forma. E a habitação vai entrar fazendo regularização fundiária. É até onde eu sei. E peço para que seja confirmado com a pasta pertinente. Amigo, só dentro desse contexto, eu sei que eu não dei o nome, mas dentro desse contexto aí agora, uma pergunta. Aquela pessoa que a casa foi... está em área de risco, foi interditada, tá? Aí ela não vai poder entrar no programa Minha Casa Minha Vida, porque ela ganha um pouco mais. Eu, por exemplo, ganho um pouco mais de 1.800. Quer dizer, vamos fazer uma área, vamos fazer a contenção, aí eu não vou poder fazer minha casa. Então, eu saio de lá, perdi minha casa, não tenho direito a isso, estou a ver navios? Sim. Vou morar na rua. Porque... Qual é a comunidade do senhor? Jurujuba. Aí eu vou buscar a ver navios. Da comunidade de Jurujuba, a gente não tem o que nos passou. Olha só, não estou falando nada de concreto aqui. Estou sinalizando o papo que a gente tem escutado. Que em Jurujuba, com a contenção que vão fazer, poucas casas serão retiradas. Então, que a Secretaria de Habitação entraria com melhoria de unidades habitacionais e com regularização fundiária. As pessoas ficariam no local. Isso é o que eu ouvi falar, não tenho nada de concreto. Estou pedindo, quem está pilotando isso não é a Secretaria de Habitação. Então, peço para que ele encaminhe para ver se o que eu estou falando aqui tem consistência. Olha só, o meu comprometimento é encaminhar na semana que vem a ata para o secretário. A gente faz as reuniões mensais aqui. Mas o senhor pode vir aqui e cobrar da gente uma resposta, até para te dizer se não houve a resposta lá, mas dou uma cópia do ofício. Provavelmente, então, que da próxima reunião do concurso, essa secretaria de pertinentes esteja presente aqui para... Eu só não posso garantir isso porque eu não sei qual é a próxima pauta do concurso. Mas eu posso garantir que as respostas das secretarias eu trago para cá. Eu acho que essa posição que o Paulo acaba de expor está bastante razoável e a presidência aqui acata a sugestão do conselheiro Miguel Vitoriano, no sentido de convidar os secretários envolvidos para estarem aqui e complementarem alguns esclarecimentos. Com uma ressalva que o secretário do Urbanismo, que é o presidente permanente deste conselho, ele não está aqui, eu não sei qual é a anotação de pauta que ele possa ter para a próxima reunião. Mas, se for possível, convidaremos os secretários das demais áreas relativas ao assunto para que aqui estejam. Está feita a anotação. Agora, a outra pessoa? Johnny.
Referente ao que foi falado sobre a gente ter que pagar, no caso pelo imóvel, né? Nós todos aqui temos o documento de compra e venda do nosso imóvel, qual nós perdemos, né? E nós teríamos que pagar novamente por algo que lutamos, né, e relutamos para pagar na nossa comunidade, né? Sendo que em 2006 não vamos responder essa pergunta. Em 2016 foi feito o laudo no Boa Esperança sobre aquela pedra lá e nada foi respondido, né? Ou seja, então já era uma tragédia já anunciada, né? Então, o que vocês podem me responder sobre isso? É uma tragédia anunciada. Aí, o que nós pagamos, né? Lutamos e lutamos para comprar o nosso imóvel. Aí agora vamos ter que pagar de novo por outro imóvel. E não somos invasores, não. A gente não é invasor. A gente comprou, a gente foi naquele local ali. Estamos há mais de 300 anos naquele local ali. Entendeu? E nunca, isso, em 2016 ele foi lá pedir votos. 2016, já tinha acontecido a tragédia de 2016, ele foi lá pedir votos. Já sabia, ele passou de frente à tragédia anunciada. Nada foi feito. Inclusive, ele no vídeo dele falou que a liberação da verba já estava liberada para obra. Aí então, não sei se conclusiva, mas vou tentar. Ricardo, eu estou aqui um pouco confuso. Uma pergunta rápida para eu poder dizer alguma coisa em seguida. Essas unidades reservadas aí, todas elas estão enquadradas como não calamidade. Essas aí. Então seria o caso dele pagar efetivamente, no caso dele aceitar a unidade. Sim. Bom, eu estou fazendo essa pergunta porque eu estava confuso aqui. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: a sua colocação está sendo anotada em ata e vai ser considerada pelos órgãos referentes ao assunto aqui na Prefeitura, que, no caso específico, é habitação e defesa civil. Agora, muito importante você entender o seguinte: a Prefeitura, ela depende definitivamente do governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. Ela não tem, as leis não são municipais. Nós aqui, no que podemos fazer, leis municipais, procuramos viabilizar ao máximo o programa. Por exemplo, a isenção do IPTU por 10 anos é uma lei municipal que o governo municipal fez para viabilizar mais o programa. Apenas te dando um exemplo, existe uma série de outros estímulos na legislação municipal para o programa Minha Casa Minha Vida. Mas este empreendimento, por razões, digamos, de política do Ministério das Cidades na época, ou talvez por um programa orçamentário, quer dizer, eles tinham determinadas dotações orçamentárias destinadas a programas que seriam de calamidade, portanto, sem nenhum retorno, um subsídio integral. E tinham outras verbas destinadas a um subsídio parcial, que é o caso desse empreendimento. Eles não permitiram o enquadramento no subsídio integral, por uma decisão federal, quer dizer, que nós, no município, não tivemos condição de obter essa aprovação. Então, este empreendimento, nós não temos como mudar. É o governo federal que fixou pelas suas dotações orçamentárias, pelos seus critérios de julgamento naquela época. Procurei te responder, mas as suas sugestões, as suas ponderações estão anotadas e serão levadas em consideração a nível municipal para ver se a gente encontra algum caminho, ok? Posso fazer um encaminhamento?